Ela ficou conhecida na Bíblia por sua fidelidade a Deus. Era uma mulher moabita e foi a bisavó do rei Davi, o rei mais importante, mais notável de Israel. Depois que sua sogra Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos, ela permaneceu fielmente ao lado de Noemi. É dela mesmo que estou falando, a irmã Ruth, a moabita que entrou na genealogia do rei Jesus. E eu separei 12 lições sobre essa passagem tremenda. Tem mais. Eu preparei 12 aqui, mas tem mais. Leia a passagem que está lá no livro de Ruth e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E já que aqui a gente não perde tempo, vamos mergulhar. Primeira lição: não seja iludido pelos beijos da vida. Orfã beijou Noemi e não seguiu ao lado dela, não seguiu em frente com ela. Não defina ninguém por apenas um ato. Não se iluda com um tapinha nas costas. Não se envaideça com os elogios da vida. Não se escandalize com quem prometeu ficar ao seu lado e não ficou. Nem todo mundo que te beija hoje vai estar com você nos seus momentos de maior dificuldade. Orfã só revelou seu verdadeiro caráter quando Noemi não tinha mais nada para lhe oferecer. Às vezes, Deus vai permitir que suas mãos se esvaziem, que a dificuldade chegue, para você ver quem são as órfãs que estão com cara de Ruth, que estão andando ao seu lado. Vigie, a crise revela os verdadeiros amigos. Segunda lição: casa do pão só no nome. A família de Noemi era formada por seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles moravam, irmãos, lá em Belém. E o significado do nome Belém é casa do pão. E já que a fome assolava a cidade de Belém, Elimeleque achou por bem procurar pão em outro lugar, porque Belém, a casa do pão, não produzia mais pão. É como se na padaria não tivesse pão. Então eu entendo que Belém só tinha pão no nome. Que você não seja nome, mas que a essência faça parte da sua vida. Muitos se preocupam com o título e se esquecem da virtude. O cristão não precisa de rótulos, mas sim precisa de pão para dar. Terceira lição: fique. Quem quiser sair, saia. Permaneça na casa do pão. Não é porque Belém está passando por um momento difícil que seja um sinal para você sair. Bem pelo contrário, é aí que temos que permanecer. Deixa quem quiser sair, sair. Está todo mundo fazendo, saindo, mas você não é todo mundo. Belém, podemos dizer que a igreja, toda igreja passa por momentos difíceis, mas permaneça na presença de Deus. A vida cristã também passa por tempestades e não é por isso que você vai abandonar Jesus. A vida cristã também passa por escassez, mas permaneça firme na presença de Jesus, na casa do Pai Celestial, na casa do pão. Quarta lição: não deixe que as suas necessidades te levem ao desespero. A decisão de Elimeleque foi desesperada, foi precipitada. Ele se deixou levar por causa do desespero. Moabe é conhecida como a terra do incesto entre Ló e as suas filhas, uma terra que aponta para o pecado. Muitos têm deixado se levar e por causa da necessidade do momento têm sido levado a pecar contra Deus. Cuidado, não se desespere, fique em Deus. Ele sabe cuidar de nós conforme as nossas necessidades. Quinta lição:
Quem foge da crise perde a oportunidade de crescer e aprender. Mudar a geografia para fugir dos problemas nem sempre é o melhor caminho a se fazer. Elimeleque fugiu da crise, e quem foge da crise perde a oportunidade de aprender as lições do crescimento com Deus. Ninguém cresce sem dor, ninguém amadurece sorrindo. Problemas se resolvem, irmãos, enfrentando e não fugindo dos problemas. Foi isso que Davi fez contra Golias, foi isso que Gideão fez contra os midianitas. Em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, na força de Deus que está em você, enfrente esta crise e saia mais que vencedor, mais que vencedora do outro lado. Sexta lição: na mente de Elimeleque, a crise ia durar para sempre. Pela atitude dele, parece que a crise ia durar para sempre. Muitas vezes, a razão do nosso desespero é porque pensamos que o sofrimento vai durar a vida toda, vai durar para sempre. Parece que não vai ter um fim. Tem problemas que, aos nossos olhos, parece que nunca vão acabar. E isso pode ter acontecido com Elimeleque. Quem é de Deus, irmãos, não pode pensar assim. A fé em Cristo nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. A Bíblia nos diz que se nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Eu tenho esperança que tudo pode mudar, que tudo pode melhorar de uma hora para outra. Não tire conclusões precipitadas da crise e não vá para lugares aonde Deus não mandou você ir, para lugares onde Deus não está. Sétima lição: passado ou futuro. Orfa representa aqueles que preferem voltar para o passado, mas Ruth representa aqueles que abandonam o passado e seguem para um futuro brilhante, maravilhoso, edificante, transformador ao lado de Deus. Por isso que Ruth diz: o seu Deus será o meu Deus. Ruth queria um futuro, irmãos, mas não um futuro sem Deus, um futuro com Deus, porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é projetar um futuro onde Deus não está. Analise bem esse projeto. Se Deus não estiver nele, rasgue o projeto agora. É melhor chorar ao lado de Deus do que sorrir num futuro sem ele. Oitava lição: a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. Na vida do cristão não existe sorte, não existe coincidência. Tudo na vida do cristão tem um propósito e você pode crer nisso. Na vida do cristão não existe maldição. Na verdade, o que acontece na vida do cristão ou é bênção ou é lição. Se não for bênção, é aprendizado, é lição. Talvez você esteja pensando em parar por causa de pessoas más que cruzaram o teu caminho, pessoas que são mau exemplo, que te fizeram sofrer, que te fizeram chorar, que arrancaram lágrimas dos seus olhos. Nem tudo é órfã. Tem as Ruths que entram na nossa vida para nos mostrar que nada está perdido. Na verdade, as órfãs, sem perceber, estão nos fazendo mais fortes, mais vigilantes, mais firmes e mais dependentes de Deus do que de qualquer outro recurso. Nona lição: já pensou se Noemi soubesse? Vou te explicar. Já pensou se Noemi soubesse que o plano de Deus na vida dela fazia parte de um futuro salvador para toda a humanidade? Ela não sabia, mas Ruth, a nora dela, seria bisavó de Davi, considerado o maior rei de Israel, que a partir de Davi vai vir da linhagem de Davi o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Você não sabe na totalidade o plano de Deus através de você.
Tem pessoas assistindo esse vídeo que estão pensando em parar, mas não pare em nome de Jesus. Já pensou se Noemi não tivesse voltado para a terra dela e recomeçado a sua história? Volte a fazer o que Deus te chamou para fazer, mesmo sem saber o plano na sua totalidade. Em nome de Jesus, arregace as suas mangas e entre na posição que Deus sempre sonhou para você. 10ª lição: se prepare para a chegada de um novo tempo na sua vida. Noemi e Ruth chegaram de volta a Belém. Era o início da colheita quando elas chegaram lá, irmãos. Era o início de um novo tempo. Deus tinha visitado a cidade de Belém e aquela crise que atrapalhou a vida de muita gente tinha ficado no passado. Então creia que depois dessa crise chegará um novo tempo de Deus na sua vida, um tempo tão bom que nem se compara com o passado, com o tempo da crise que você viveu. Só não se esqueça de fazer a sua parte. Se você precisar voltar aos projetos de Deus, volte. Se você precisa só permanecer, permaneça, mas se prepare para o novo de Deus que está sendo construído na sua vida e na sua história. 11ª lição: não deixe a crise mudar o seu nome, a sua identidade. Irmãos, diante da crise, Noemi pediu para não chamar mais ela pelo nome de Noemi. Ela disse: a partir de hoje me chame de Mara, que quer dizer amarga. Noemi foi transformada para pior pela crise. A crise causou uma mudança negativa em Noemi, deixou ela amarga. Tem pessoas que eram alegres, altruístas, bondosas, cheias da unção, mas hoje não são mais, por causa de várias crises que enfrentou, vários puxão de tapete, várias traição. A amargura tomou as rédeas da vida dessa pessoa, mas em nome de Jesus, pela fé, não seja transformado, não seja transformada negativamente pela crise, mas cresça na crise. Esta pessoa triste não é a pessoa que Deus criou desde a fundação do mundo. 12ª lição: todos nós precisamos das Ruths na nossa vida. As Ruths são as pessoas que se alegram, irmãos, com as nossas conquistas, pessoas que permanecem conosco nos nossos momentos, nos nossos dias, não só nos nossos dias bons, mas também nos nossos dias de dor. Tem pessoas que conseguem estar conosco até na dor, mas não conseguem se alegrar quando Deus nos exalta. A Ruth não está no momento de dor e está no momento de exaltação. A Ruth, ela consegue ter aliança com Noemi, mesmo no luto, ou mesmo na amargura, ou mesmo no recomeço de Deus na vida de Noemi. Estamos vivendo, irmãos, um tempo de relacionamentos por interesse, mas ainda existem conexões reais do céu que Deus envia para a nossa vida, que são verdadeiras e duradouras. Ainda existem as Ruths. Que Deus te abençoe com essas 12 lições e que essas lições façam parte da sua vida e que a palavra de Deus seja luz na escuridão, em nome de Jesus, para toda a sua genealogia. Deixe o seu comentário, o que você achou dessa mensagem. Comente aí, que eu tenho o prazer de te responder. A paz.